por mal. E com o Pulgar, mais uma vez, mostrando a sua importância. Tá jogando bem mesmo. Talvez não tenha sido brilhante hoje, mas participa aí do segundo gol. E você brincou que o Pedro anda meio estático. O Sampaoli, na hora da comemoração, acho que correu mais do que o Pedro na partida. Ninguém comemora com ele, né? Isso é interessante. Mas ele sai correndo. Mas ele sai também pro nada. Ele sai pro nada. Não, a culpa é dele. É uma coisa dele, né? Uma coisa dele. Ele não sai correndo assim, vem cá, dar um abraço coletivo. Ele sai correndo assim, no metaverso ali. Ele é completamente louco, mas na minha avaliação sabe muito. Nas atitudes. Ele tem que saber dosar um pouquinho as loucuras dele, né? Aquele técnico muito preso a convicções, né? Não muda jamais. As teimosias, né? Parece ser mal de treinador, enfim. Mas foi um Flamengo que jogou de duas maneiras diferentes hoje. Sim. Primeiro e no segundo tempo. Isso é interessante. E o Flamengo que não perde há 9 partidas, tomou 5 gols só nesses 9 jogos. É nítido que o Flamengo está crescendo. Elimina o Fluminense, vai se classificar na Libertadores, ainda que seja em segundo, já se posiciona para batalhar por tudo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está crescendo, sem dúvida. Muito bem, tá certo. Alterna, oscila, mas os resultados estão vindo. Você citou o Matias Rojas, que está no alvo, que é um alvo do Corinthians, né? Está no radar do Corinthians, deve ser jogador do Corinthians. Então o Corinthians tinha passado e futuro hoje no Racing, porque Paulo Guerreiro entrou no segundo tempo. 25, 24... Chamou atenção, né? Paulo Guerreiro. Chamou atenção por não chamar atenção em campo? Chamou atenção que ele ainda esteja... Eu nem sabia que ele estava no Racing, confesso. Eu não sabia que o Guerreiro estava no Racing. Mas hoje não apareceu em campo, né? Até porque era uma fase, um momento do jogo ali em que o Racing estava tentando se defender e tentando proteger o resultado. Bom, vamos dar uma olhada na tabela. O grupo, matematicamente, o Flamengo ainda pode ser o primeiro. Mas ele precisa vencer o Alcas no Maracanã, ok, e que o Racing não ganhe do Ñublense do Chile. Difícil, né? É muito difícil. O mais normal é que o Racing vença, o Flamengo vença também, e eles entrem em primeiro e segundo, ainda que o Flamengo tenha conseguido 4 pontos contra o Racing, né? Dos 6 que eles disputaram. O Flamengo fez 4, o Racing fez só 1, mas o Flamengo conseguiu a proeza de perder do Alcas e de empatar com o Ñublense. Quer que eu te fale quem o Flamengo vai pegar nas oitavas de final da Libertadores? O Racing? Atlético Paranaense. Tem tudo para o Furacão ser líder, né? Gostam, né, de se enfrentar. São 5? Acho que isso nunca tinha acontecido na história da Copa do Brasil. 5 enfrentamentos. É uma espécie de Argentina e Nigéria do futebol brasileiro. França e Austrália. Não, mas Argentina e Nigéria é sempre, né? Desde 94. Em todas as Copas? Não em todas as Copas, mas eles vêm se enfrentando com frequência desde... A primeira Copa deles foi em 94, né? Que a Argentina ganha com o Maradona em campo ainda, antes da suspensão. É o jogo da suspensão. E de lá para cá... o jogo da Grécia, que é o jogo o jogo da Grécia é o jogo da suspensão. 4-0 para a Argentina na estreia dos argentinos. De lá para cá não foram em todas as Copas, mas foram muitos confrontos de argentinos e nigerianos. É isso então, Flamengo com grandes chances de se classificar. A gente tem outros jogos da Libertadores. Para classificar, basta o empate. Sim. Contra o Alcas no Maracanã. O Alcas tem os 4 pontos aqui, ele fez 3 naquele jogo da demissão do Vitor Pereira, porque é isso, né? Foi perder do Alcas. É um time ridículo, né? Que só tem 3, só conseguiu mais 1 ponto nesse grupo. Para o Flamengo ser eliminado, ele tem que perder do Alcas em casa e o Ñublense ganhar do Racing. Sim. O Flamengo está classificado. Se classificou hoje. Mais do que encaminhado. Se vai ser primeiro ou não. Nosso capitão, João Salles, qual foi o detalhezinho? Ele já tinha perdido... Depois que ele saiu do Flamengo, ele já perdeu para o Flamengo como jogador do Inter, do Avaí e do Racing. O Guerreiro. Então, para o Guerreiro, a lei do ex não vai. E, se eu não me engano, ele jogando pelo Flamengo contra o Corinthians também não conseguiu fazer valer a lei do ex. Não lembro dele ter conseguido vencer o Corinthians. Então, a lei do ex não está pegando muito para Paulo Guerreiro. Outros jogos de hoje... Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Realmente, o Flamengo sofreu bastante, né? A impressão que dava é que nem conseguiria sair do empate, que também não seria uma tragédia em termos de tabela, né? Provavelmente, mesmo com a vitória, o Flamengo será o segundo colocado do grupo. O Racing joga com o Ñublense em Buenos Aires no próximo dia 28, então a possibilidade dele conseguir a classificação em primeiro lugar é muito grande. De qualquer forma, sempre vão ganhar, é importante ganhar. E, de novo, o garoto Wesley, né? Que eu gosto muito, tenho destacado há alguns tempos já, que gosto muito desse jogador na lateral direita, jogador de extrema habilidade. Na fotinha. Ele foi ganhando moral,
o Zé Manuel até no final da narração, já mais para a fase final do jogo, disse, ó, o garoto tá com moral, tá chutando, tá finalizando, é isso que ele precisa. Ele é muito bom jogador. O Flamengo ainda não é tudo que a gente possa imaginar que seja. O Flamengo pode crescer, pode evoluir. Ganhar do Racing não é fácil, não é uma tarefa simples, mas era importante, era fundamental a vitória, ela veio, não deve mudar nada, repito, em termos de tabela, o Racing deve ser primeiro, Flamengo segundo, que vai criar uma situação complicada para todo mundo que for primeiro na próxima fase, que pegar o Flamengo não é cômodo para ninguém, e obviamente também o Flamengo fica com a possibilidade de pegar um adversário bem forte na segunda parte da Libertadores, mas isso é lá para frente. Hoje fez a parte dele, mesmo sofrendo, ganhou do Racing, eu diria que merecidamente. O Flamengo, para ser o primeiro do grupo, precisa vencer o Alcas por mais de um gol de diferença e ainda torcer pelo empate do Racing contra o Nublense na Argentina. É o que o Flamengo precisa para terminar a fase de grupos na liderança no pote 1. Fábio Piperno, muito boa noite para você. O que falar dessa atuação do Flamengo? Não foi fácil. Flamengo contra um Racing fechadinho no Maracanã, ainda assim 2-1 para o Mengão, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. De fato, foi um jogo em que o Flamengo teve que, sobretudo, competir bastante. Jogou contra um time organizado, um time que tem lá alguns jogadores de boa qualidade. Tem também os Jonathan Gomes da vida, ok. Mas foi mais um jogo em que a gente viu um Flamengo ser modificado bastante durante o jogo. Isso é importante, mostra que o técnico tem repertório, treinou coisas diferentes. Então ele mudou, por exemplo, o posicionamento do Gerson. Hoje, novamente, utilizou o Wesley de uma forma muito agressiva. O Flávio tem toda a razão, esse jogador está crescendo bastante. E eu acho que não é à toa, não é mera coincidência o fato dos dois meninos, o Wesley e Vitor Hugo, terem decidido o jogo do Flamengo. São dois jogadores de qualidade. O Wesley, ele ainda peca por ser um pouco mais afobado. O jogador que está entrando agora e tal, às vezes ele é afoito, mas ele é muito útil. E ele, além de ser rápido, de um jogador de boa técnica, ele é muito corajoso. Ele não tem medo de partir para cima, de errar, eventualmente fazer uma jogada um pouquinho menos convencional aí e tal. Mas ele é muito útil e o Flamengo tem sabido utilizá-lo. José Manuel de Barros soltou a voz aqui na Jovem Pan, narrou brilhantemente esse jogo. Vitória do Flamengo, Zé, 2-1 para cima do Racing, mas foi na emoção, hein? Foi no segundo tempo, já na reta final da partida, Vitor Hugo, 2-1 para o Flamengo, José Manuel. Não foi nada fácil o jogo. O Flamengo encontrou muitas dificuldades para bater o Racing, que correu demais, que marcou demais, que tentou anular as principais peças do Flamengo. O Flamengo começou o jogo indo para cima, depois o Racing achou um jeito de anular os principais jogadores de criação do Flamengo, né? O Flamengo, a partir de um certo momento, conseguiu achar algumas jogadas no ataque, especialmente com o seu principal atacante, que é o Wesley. O Wesley se transformou na principal válvula de escape para o Flamengo, na velocidade, e foi dele o gol numa belíssima jogada ali, num escanteio para o Racing, que ao invés de cruzarem para a área, acho que foi o Matias Rojas, cruzou, bateu lá no meu campo pro Gomes. E aí o Gomes errou umas 2 vezes. O Everton Ribeiro, quando pegou a bola, armou o contra-ataque, foi puxado, agarrado, não caiu, seguiu no jogo, né? E aí participaram da jogada Arrascaeta, né? Que tem muita categoria, Gerson. O cruzamento do Gerson foi uma percepção, né? Extraordinária, que ele bateu para trás pro Wesley. Qualquer outra jogada que ele fizesse, qualquer lugar que ele cruzasse, não ia sair o gol. Mas foi corretíssimo o cruzamento do Gerson pro gol do garoto Wesley, que praticamente foi um parceiro de ataque do Pedro, que por sinal participou pouco do jogo. O Pedro ali entre os zagueiros do Racing, né? Volta do segundo tempo, o Racing já saiu marcando e aí as dificuldades do Flamengo foram maiores. Por quê? Porque o Arrascaeta já não tinha, aparentemente, condição física. A minha dúvida, o que é? Esse Racing que está jogando, está marcando demais e não deixa ele jogar, ou as condições físicas do Arrascaeta para 2 tempos não são as melhores, né? E assim, aí o Arrascaeta, inclusive, foi substituído. Me parece que era condição física mesmo, né? Everton Ribeiro também perdeu fôlego. Foi um problema do Flamengo, essa questão de fôlego. Mas aí o Sampaoli, acertadamente, começou a colocar os garotos, né? Colocou o Vitor Hugo, colocou o Matheus França, né? E deu certo. Eu acho que em cima dessas mudanças aí o Flamengo... Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal,
e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.